Nossa. Conforme as regras da Mega Sena, o contemplado tem até 90 dias para fazer a retirada do prêmio, ou seja, até o dia 8 de dezembro. Mas até agora já se passaram quase 30 dias e nada. As especulações são diversas. Será que o vencedor perdeu o bilhete? Esqueceu de conferir? Lavou a calça com ele no bolso? Certamente perdeu esse bilhete, viu? Tá com medo de tirar o valor, né? Que é um valor muito alto. Dava para fazer muita coisa com a grana que ele não foi buscar. Os quase 85 milhões de reais poderiam render mais de 500 mil reais por mês se aplicada em uma conta poupança. Buscava rapidinho, não esperava muito. 84 milhões, o que você faria? 84 milhões? Nossa senhora, eu sumia daqui do mapa. É bom demais ouvir uma sinceridade dessa, né? Por falar em sumir, o que direi agora não é uma construção minha, tá? É a má língua do Vitor, lá da Suíça. Ele falou, engraçado, o HG tá sumido. Tá sumido mesmo, hein? Será? Será? Quero ficar um tempinho fora. É só pra despistar, pra não ir buscar o prêmio agora, logo de cara, e depois você pega e passa lá e... Eu vou embora logo, porque eu tenho certeza que os donos da bola hoje vão bombar, porque hoje vai ser um dia de ira. Isso, um grande dia de ira. E por dois motivos, viu? E eu explico agora. Vem comigo, que agora é comigo. Gente, o Dudu pegou e falou que vai ser os donos da bola de ira. E por dois motivos. O primeiro, porque o Rodrigo Genta, que é a ira em pessoa... A ira encarnada está aqui. E o segundo, e mais especial, e que pra mim é cheio de emoção de estar ao lado, Nazi, vocalista do Ira, tá aqui com a gente. Um cara incrível, sensacional. Faz parte da história da minha vida com a música, porque eu amo música. Eu amo música. E o Nazi tem uma grande parcela disso. Principalmente essa música que colocou, bateu lá no fundo. Essa foi uma das primeiras músicas que meu irmão pegou e me mostrou assim pra gente ter esse entendimento e esse valor ao grande rock nacional do Ira. Os Donos da Bola tá recheado! E a gente já começa essa edição dos Donos da Bola com um recheio muito importante para Guilherme Arana, que voltou à seleção brasileira depois do momento que ele passou às vésperas da apresentação à Copa do Mundo de 2022, que ele sofreu uma grave lesão no jogo contra o Bragantino em setembro. Foi setembro, se eu não me engano foi isso mesmo, setembro de 2022, ele sofre uma lesão grave e fica fora aí de um momento super especial para ele. Mas ele, o mundo da bola, né? Ela é redondinha, ela gira e o Arana tá de volta à seleção brasileira. Boa sorte pro Arana, que deve ser titular contra a Venezuela. Fala aí, Arana! Na verdade, foi um período muito difícil, né, que eu enfrentei. Mas assim, eu sofri bastante, mas quem sofreu mais foi minha família, sem dúvidas. Então, quando eu recebo a notícia da minha convocação, todos começam a chorar de alegria, porque sabe tudo que eu enfrentei. Mas eu acho que isso é uma página virada, eu acho que é um novo ciclo, é uma nova comissão. Eu estou aqui para ajudar, procuro evoluir cada vez mais o meu clube. E deixo de lado tudo que passou, serviu como um aprendizado. Hoje eu sou um Arana bem mais maduro, então essa lesão eu tirei como um aprendizado e tenho certeza que terei minha oportunidade e darei conta do recado. Na verdade, eu como sou lateral, quando jogo contra, escuto bastante ele xingar, né? Então, já tenho que ir me acostumando ali, me adaptando. É um cara que não precisa provar nada para ninguém, está numa final de Libertadores. Todos que passaram aqui na coletiva elogiaram o trabalho dele. Ainda não tive trabalhando com ele dentro de campo, mas tenho certeza que se está aqui é porque merece e que tem capacidade. Tá aí o Arana, e já vou agradecendo aqui, Nads, que satisfação gigantesca. O prazer é meu. Já babei de falar ali, mas agora tem o agradecimento. Obrigado por tudo que você fez e continua fazendo ao rock nacional. Muito obrigado. Rodrigo Genta, eu falei certo ali, você é o cara com maior ira nesse grande coração, mas é um coração maravilhoso.
Eu cantei na chamada, eu cantei Um Girassol Sem Sol. Agora eu vou cantar pro Papai Noel. Papai Noel, vê se você traz. Nós estamos precisando um bocado de paz, né, velho? Mas é isso. O Genta tem o maior coração do mundo, mas tem muita ira, principalmente quando o Cruzeiro não vai bem. Quando o Cruzeiro não vai bem, Nazi, esse menino, essa criança que está ao seu lado... Isso é uma obrigação. Solta os bichos! Nazi, eu queria começar te agradecendo também por esse momento, você está aqui junto com a gente. Já está fazendo uma divulgação para o evento que acontece no próximo mês. Vai ser um momento bem especial, principalmente para o pessoal que curte tanto o rock nacional. Isso é um encontro muito bacana. Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Então, esse vai ser o show Psicoacústica 35 anos, que é um álbum muito importante da gente, um álbum de 88, que, na verdade, hoje é o disco do Ira mais cultuado. Ele está entre os principais discos da história da música brasileira, por revistas como a Rolling Stone, como a Billboard, né? E nós estamos fazendo esse show que, diga-se, não vamos tocar só as músicas do Psicoacústica, viu, público? Vamos tocar o disco na íntegra e depois os sucessos que o público sempre quer ouvir, né? Mas vai ser dia 11 de novembro, aí no Arena Hall. Vai também ter o Triple Rock, né? Vai ser Camisa de Vênus, vai estar presente também, e a banda mineira Serpente, né? O nosso show, como eu te falei, vai consistir disso, né? Nós passamos pelas principais capitais do Sul-Sudeste. Já passamos por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo 2 vezes. Falta BH e Rio de Janeiro, que faremos agora nesse final de ano. Então, quem é fã do Ira, quem é fã desse álbum, venha no Arena Hall dia 11, né? E para quem quer conhecer também o álbum, de tanto ouvir falar sobre isso, veja qual é a potência dele, né? Digamos assim, é aquele jogador, é um dos craques, esse disco é um dos craques do disco do Ira, da discografia do E durante o programa a gente vai escutando aí no fundo musical aí os sucessos do Ira, que é sempre bacana. Estou curtindo apresentar o programa com um fundo musical do rock que eu tanto amo. Eu já quero te perguntar a respeito do Arana, te perguntar de seleção brasileira. Tá animado? Curte o futebol do Arana? Primeiro que a gente destacou o Arana aqui como um jogador que joga pelo Atlético, né? É importante para a torcida atleticana. Eu queria saber de você sobre o Arana, se você curte o futebol dele, mesmo sendo São Paulino, ele sendo cria do Corinthians, enfim. Mas eu queria sua avaliação em cima do Arana, do lateral do Atlético, e também sobre o Diniz. Você está animado com esse novo treinador, que para muitos aí é um tampão. Eu já acho que vai ser efetivado. Bom, quanto ao Arana, cara, eu vou te falar a verdade, eu nunca entendi como é que o Corinthians abriu mão dele, né? É um de vários jogadores aí que acabam surgindo no Parque São Jorge, revelações. O São Paulo tem conseguido guardar os seus craques, o Corinthians parece que não, né? E a seleção brasileira está precisando de renovação nas laterais, né? Poxa, os laterais sempre foram, né, joias na seleção brasileira, né? E agora a gente vê caras que eu, sinceramente, para mim não fede nem cheira, né? O Arana, eu acho que já vem cumprindo um trabalho bom, já desde as categorias de base, né? Eu acho que sim. Aí você me perguntou, é merecida? Sim, é bem-vindo. Quanto ao Diniz, cara, gosto do Diniz. O Diniz é um cara jovem, inteligente, promissor, entendeu? Que prega um futebol legal. A única coisa que me incomoda, cara, eu não acho legal essa coisa de divisão, de seleção. Acho que existe aí conflito de interesses, por mais honesto que ele seja, e ele realmente é, mas sempre vai ficar uma coisa meio estranha, porque aquele foi convocado, outro não, aí o cara se dividir. Eu, sinceramente, acho que o Diniz ou devia assumir. E também fica eu acho uma situação também um pouco constrangedora. Porque fica essa história, olha, o Ancelotti já está assinado, né? O Rizek dá como certo, ele botou o nome dele, né? O Rizek, se não for o Ancelotti, vai ser a maior barriga da história do jornalismo. E também ficar nessa situação, eu sei lá, eu desejo tudo de bom para ele, espero até que seja campeão aí, sul-americano, porque é outra coisa que também seria bom a gente falar, né? Logo mais a gente talvez desenvolva isso, mas que bom tá sendo esse final de ano pro futebol brasileiro, né? Porque a gente vinha aí de uma discussão há poucos anos atrás, assim, do poderio econômico do Palmeiras e do Flamengo ia ser assim.
esse ano o Palmeiras ganha isso, o Flamengo ganha aquilo, Isso. e a gente vai ficar chupando o dedo. E esse ano a gente tem aí o Fluminense na final da Libertadores, o Botafogo praticamente campeão, E o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Entendeu? Bem lembrado isso. E o Fortaleza na Sul-Americana. E o Fortaleza na Sul-Americana. Exato. Red Bull, Fortaleza segundo Sul-Americano. colocado brasileiro. Hã? Red Bull, segundo colocado Segundo campeonato colocado do brasileiro. Campeonato Brasileiro. Então isso é muito bom pro futebol brasileiro. É bom mesmo. Ô, gente, eu queria ouvir sua opinião a respeito de seleção brasileira. Tá animado? Não, eu nunca tô animado Nunca com tá seleção animado, né, brasileira, gente? Nazi, eu errei quando eu falei sobre ira no coração dessa criança. Não, mas eu também não me animo com o futebol com a seleção. Eu não vejo jogo de seleção, não. Primeiro, deixa eu mandar um abraço pro Theo, que tá assistindo a gente agora. Ele teve que tirar o apêndice, ele tava com o campeonato pra jogar, né, Theo? Mas daqui a pouco você tá joinha aí, termina de tratar. Eu não animo muito com a seleção, não, Elton. Igual igual o Nazi falou. O Diniz é treinador do Fluminense, treinador da seleção. Eu acho que disso tudo aí o Arana merecidamente voltou pra seleção. Deu um azar danado em setembro de 2022, aquela entrada maldosa que tirou ele da Copa, né? Então, assim, eu acho que ele merece retornar, um dos grandes laterais do futebol brasileiro, apesar de estar no Atlético, né? Mas merecido. E pegar Venezuela, você já viu, né? É bom para todo jogador fazer o nome, né? Ô Tiagão, você que curte tanto a seleção brasileira e também o Diniz, é um momento muito glamuroso para a história do Diniz, né? Diniz pode cada vez mais usar esse período agora para fortalecimento do seu nome e de emplacar raízes em definitivo, não só no futebol brasileiro, mas sul-americano e mundial. É o melhor momento da carreira dele, né? Ele chega à seleção brasileira, final de Copa Libertadores, para enfrentar um Boca Juniors com um Fluminense que talvez não seja tão badalado quanto os dois citados pelo Nazi, que são o Palmeiras e o Flamengo. Então é o melhor momento da carreira do Diniz. Ele tem que saber aproveitar esse momento. E para mim é interessante que ele seja hoje o nome da seleção, mas esse ponto eu também concordo com o Nazi e o Genta. Eu não acho que seria legal que ele dividisse a seleção e o Fluminense. Seria interessante que ele escolhesse ou um ou outro. Espero, de verdade, Elton, que a partir do ano que vem, essa situação seja tratada com mais seriedade. Tanto pela CBF, tanto quanto pelo Diniz, porque é importante que a seleção tenha um técnico pensando somente nela. Eu até gosto do nome do Diniz, eu prefiro o Ancelotti, claro, pela bagagem, pela história, por tudo que ele já conquistou na carreira dele. Mas eu gosto do nome do Diniz. Caso não venha o Ancelotti, eu acho que o Diniz seria um cara muito legal para assumir essa equipe da seleção brasileira e eu apostaria nele se houver esse não do Ancelotti. Ô Valu, Arana titular contra a Venezuela, tem que aproveitar esse momento para pegar e já fazer seu nome, já que a disputa é muito concorrida na lateral. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Acabou assim, eu acho que ele nem voltaria talvez agora, né? Mas teve a lesão, se eu não me engano, o Lodge, algum jogador... O Lodge foi o último a ser cortado, né? Isso, agora, né? Então ele já estava, obviamente, pela qualidade que tem, mas ainda não é aquele Arana, sim, né? Até por conta de todo o processo que passou, mas muito importante, acho que até no aspecto psicológico, né, do jogador. Agora sim, praticamente está cumprida uma etapa. Ele se recuperou, voltou a jogar pelo Atlético e agora retorna à seleção. Com relação à seleção, vai enfrentar a Venezuela. A Venezuela, o futebol lá é o terceiro esporte mais consumido, né? Antes vem o beisebol, o basquetebol. Deve vir ainda Miss Universo na frente. Cricket, futebol, né? Cricket Truco, também dama. é muito. Então, assim, e a mim, eu já disse em outras oportunidades, incomoda demais essa situação que o Nazi falou. O Diniz é um técnico tampão que pode virar efetivado, mas vai virar efetivado através de um não para a CBF. Quer dizer, acho até uma falta de respeito com o profissional, mas ele, é claro, poucos dizem não à seleção brasileira. Um deles, o Muricy Ramalho, né, que não aceitou o formato que a CBF quer fazer até as numa coisas. situação meio parecida, ele era até técnico do Fluminense, mandou a CBF falar, vai falar lá com o Fluminense. Isso. Né? Sim. E acabou ficando, né? Ficando. Aqui, já que a gente tá falando a respeito de seleção brasileira, o pessoal tá relembrando uma entrevista do Tite, que na temporada, só para dar uma... Não é aquela com palavrão, nada mesmo. Não é com palavrão, não. A gente fez uma triagem antes de colocar no ar. Mas olha só, o Tite no ano passado, ele deu uma entrevista e disse que não pegaria nenhum clube, logo depois que ele saiu da seleção. Foi em fevereiro? Foi. Foi em fevereiro que ele fala que na temporada de 23 ele não pegaria nenhum clube. Pra quem não sabe,
o Tite é o técnico do Flamengo e vai estrear contra o Cruzeiro. Coloca a entrevista aí. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Tite, você autorizou. Mentiroso. Você autorizou. Você foi mentiroso, hein? Mentiram, viu? Mentiram! Ô, Genta, me socorra. Como que você... Cara, o Tite, ele sempre passa a imagem pra gente daquele cara correto, daquele cara que não vai sair da faixa ali hora nenhuma. Não vai não. Ele deu uma pisada na bola. Nunca foi falada no futebol. Não tem verdade no futebol que dure 24 horas. É a primeira vez que se fala isso. Ah, velho, nunca diga nunca, né? Mentira, não sei o quê, não vou. Flamengo deve ter chegado pra ele uma carreta de dinheiro, falado, ó, você vai mandar aqui em tudo, tá tudo na sua mão, vem trabalhar com a gente e vai. Ele vai negar? Mas Flamengo? o Elton, Muricy Ramalho do futebol só tem um. Ele é o único cara que falaria aquilo ali e sustentaria até o fim desse ano. Pra mim é o único. Nenhum outro faria isso. Seguraria essa nenhum bronca, outro, não confio em nenhum outro. Ô Nazi, deve ter prometido muita coisa pro Tite, principalmente quando eu penso em reforços pra temporada que vem. O que você acha que pode ter passado nessa reunião que fez o Tite dessa balançada e sair da ética dele? Cara, primeiro que uma puta bola fora, um cara tão experiente como o Tite, né? Ele poderia ter usado um verbo só de frente. Olha, pretendo não treinar. Olha, acho que não vou treinar. Estou de férias, não quero falar sobre isso agora. Isso. Não, quando ele fala assim, me chama de mentiroso, me chama de vagabundo, me chama de não sei o quê. Agora, eu tenho a minha versão sobre isso. Né? Pra mim, quando o Tite falou, não vou treinar nenhum time, ele falou, Corinthians, não vou treinar vocês, não vou pegar essa roubada aí. Vocês não têm dinheiro, eu vou chegar aí, vou ficar lutando contra a segunda divisão, eu não tenho isso, eu quero ser... Ó, a imagem do Tite no Corinthians é campeão mundial, né? Ele já sabia que o Corinthians fica toda hora ligando no telefone dele. Agora, outro dia deu uma tremenda polêmica, né? Porque... Um jornalista de uma outra emissora falou que quando o Dorival saiu do Flamengo para o São Paulo, o Dorival teria retrocedido na carreira, né? Isso deu muita polêmica. Mas então eu digo uma coisa do Tite. O Tite, a essa altura, né? Ir pro Corinthians, esse bagaço que tá o Corinthians, endividado, vendendo os jogadores principais dele. Ele olha pro Flamengo e fala, meu filho... Tô na boa. Eu falei isso, esqueci. Tô na boa. Ô Valu, como que você viu essa colocação, a colocação do Tite e, é claro, a oficialização dele como técnico do Flamengo? Essa estreia contra o Cruzeiro, tudo que está girando em torno. Eu queria que você falasse da ótica cruzeirense, se isso também reflete na partida. Primeiro da ótica cruzeirense, né? O pão tá caindo com a manteiga para baixo, como diria o Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo virou o UFC, o Flamengo virou o Bellator, o Flamengo ficou sem técnico, o Flamengo ficou uma esculhambação danada. Chega o Tite para arrumar o Flamengo e o próximo jogo é o Cruzeiro. Dito isso, falando a respeito do Tite... Tem tempo ainda, né? 10 dias até exato, lá. ainda tem tempo. Falando a respeito do Tite, cara, como o Nazi disse, né? Não precisava de ter sido, né? Essa coisa tão enfática né? Não vou cravar desse jeito. Eu acho que o Tite acabou sendo vítima das coisas que não aconteceram para ele profissionalmente como ele esperava, especialmente após sair da seleção. Eu acho que ele esperava que o mercado ia olhar de uma maneira diferente para ele, que prateleiras do futebol europeu iriam pelo menos começar as sondagens. Não aconteceu isso, ele fez um compasso de espera. Fazendo um compasso de espera, o convite do Flamengo, entenda, dentro daquilo que planejava o Tite para sua carreira, o Flamengo, assumir o Flamengo é dar um passo para trás. Vejam bem, prestem atenção no contexto para não dizerem que o comentarista disse que o Tite está dando um passo para trás na carreira. De acordo com o que ele planejou, sim. Que era o ir para a Europa. Para a Europa e assumir. Fazer exatamente. Os estudos. Então ele acabou sendo vítima disso. Né? Só uma informação, Valuzinho. Ele teve proposta da Rússia, não de time de primeira prateleira, mas teve proposta da Rússia, teve proposta da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e dos Estados Unidos.
O Tite sonhava com o top 5 da Europa. Ele sonhava com Espanha, ele sonhava com Itália, ele sonhava com Talvez até no França. futebol russo, né, Thiago? Se um Lokomotiv Moscou, um Zenit... É que pela questão do futebol russo estar fora da UEFA Champions ainda League, tem isso, né? ele não quis. Ele recusou a possibilidade de assumir algum time russo naquele momento. E aí ele esperava alguma proposta que fosse de um time de mas aí esperar prateleira também de eu baixo. espero, cara. Vou falar, esperar, sonhar não paga imposto. Agora, o que o Tite fez pra chegar? 2 Copas ridículas, entendeu? Porque não adianta nada. O brasileiro tá em baixa também, né? Você vê o Brasil todo buscando. Então, Názio, eu quero fez? levantar essa bola aqui. A nossa eliminatória, a eliminatória sul-americana, ela mascara números? Mascara. Pelo seguinte, vamos lá os números do Tite. O Tite tem 80 jogos pela seleção brasileira, com 60 vitórias. Ele tem 80% de 82% de aproveitamento. Mas tudo isso nessa baba. Então é isso. É campeonato mineiro, mas eu acho que todas as eliminatórias mascaram. Campeonato a eliminatória mineiro. europeia coloca a Itália para enfrentar Kosovo. Não, mas Itália, a Macedônia do Norte. Mas aí do Norte ficou aí o Thiago magoou meu coração, a Itália nunca ficou, cara, eu citei a Itália que foi a primeira que eu lembrei. Mas coloca a Alemanha para enfrentar os times ruins lá. Mas você vê, na Europa acontecem umas zebras. Aqui não tem zebra, cara, são sempre aquelas mesmas seleções. E não é só a questão dos jogos, esses 82%, que isso pra mim são totalmente mentirosos, né? Não é só questão da baba da eliminatória. São as seleções que a gente cansa de falar. O Brasil, amistoso, só peca galinha morta. Entendeu? Não tem. O Brasil, às vésperas de uma Copa do Mundo, um ano antes, pegar uma Alemanha, pegar uma Itália, pegar uma Inglaterra, não tem isso. Eles querem só mascarar e vai pegar o quê? A Arábia Saudita, o Senegal, os Camarões. Então isso mascara um trabalho. O Tite, me desculpa, com o que ele apresentou no futebol brasileiro, talvez lá em 2012, quando ele foi campeão mundial, poderia ter chamado a atenção, né, dos clubes da Europa Central. Mas o trabalho na seleção brasileira, com certeza... Essa última Copa foi pífia, né? Nossa Senhora. As duas foram praticamente iguais, né? Elas são iguais, né? Eu não consigo achar pífias. Eu acho que ele errou em momentos cruciais da Copa. Não. Thiago, o Brasil teve 2 derrotas. Mas ele enfrenta antes disso, ele vai bem antes disso. Mas também eu não consigo achar pífia. É que eu não consigo mesmo achar pífia. Eu acho que o Brasil conseguiu, em alguns momentos da Copa, especialmente da de 2022 ou 18, agora eu não lembro qual das duas. Acho que 18 perdeu pra Bélgica. Jogar a bola. E eu acho que em 2018, cara, faltaram pouquíssimas coisas pro Brasil conseguir aquela classificação diante da Bélgica, que eu não considerava um adversário fraco. Eu acho a Croácia um adversário fraco. Eu acho a Croácia de 22 um adversário fraco. Então, pra mim, é muito mais preocupante a eliminação em 2022 que em 18. Em 18 eu consigo entender, cara. A equipe da Bélgica tinha um De Bruyne voando, um Lukaku voando. Era um time forte. O Courtois, que era o goleiro. Era um time com grandes jogadores. Não conseguiu entender o jogo naquele primeiro tempo, Thiago. Mas no segundo tempo ele vai bem. Mas demorou a entender no primeiro tempo, aí já estava 2-0. Com a Croácia a gente abre 1-0 e perde. Não, e tira aí é muito, o Vini. Pra mim, aquela substituição do Vini Júnior, eu vou falar. Aqui. Não, foi. Aqui. Eu falo outro foi. Fogo. Pode falar os dois, né? Tá liberado. Falando a respeito do Tite, o que ele pode acrescentar ao Flamengo? A esse Flamengo que a gente tem hoje, gente. Você acha que tá chegando um treinador que vai causar medo nos adversários? É esse nível? Porque eu lembro muita gente que quando o Sampaoli chegou no Flamengo, pegou e virou um estardalhaço. Caramba, o Sampaoli que pega e faz isso, que faz aquilo, que faz isso outro. Eu também achava a mesma coisa, é que o São Paulo nunca dirigiu o meu time. Mas é estardalhaço, Nazi, pra quem lá ri em São Paulo, porque aqui todo mundo sabia o que ia acontecer. A gente sabia de problemas internos. Acho que até o próprio São Paulo, em São Paulo, o Santos sabia. Ele foi São mal. Paulo, ele tem... Então, mas você entende que tá tendo uma falação muito grande. Mas é normal, é Flamengo. Tudo no Flamengo vira uma falaçada. Quando veio o Paulo Souza também assim, o Domenech também assim. Mas o Tite merece, pra mim, esse barulho. Eu tô com valor. O Tite, pra mim, faz jus. A carreira do Tite não dá pra você... o banco que o Tite senta,
o Sampaoli é engraxate do Sim. sapato dele. Concordo Na carreira. com você. São vários acho que o que São Paulo é realmente- engraxate. A verdade é essa, né? Mas assim... O jogador vai ver ele de outra maneira. O respeito é... Mesmo porque, pelo que eu entendi, a diretoria, essa diretoria incompetente do Flamengo, cansada de não poder nem passear no shopping, coisa parecida, chegou e falou assim, Totti, te manda aí. acho Você que faz o que você quiser. acho que Aí a ele vai chegar lá questão e do falar assim, Tite olha, é essa. Melhor pro Flamengo. Melhor. Vai ter A alguém que questão do realmente Tite entende. aqui é quase igual o Filipão. Então entrega a chave, põe ele de escudo, deixa tomar tiro, flechada, esse negócio. E a turma respeita. Né? O Gabigol Mas vai ter vai o Tite tem uma mais treta conhecimento hoje. Não, eu tô falando da questão de você murar, fazer um muro sim, ali de entendi. proteção. Não, mas história, a gente sabe que quem tem mais história é o Filipão. Não, Isso aí- tem uma isso aí história. você É que eu vai acho que concordar. Não, concordo. É? Eu acho que hoje o Tite tem mais conhecimento. Mas E eu as acho que a coisas vão questão é mudando. de fazer Falando um de muro. engraxar chuteira, Vai chegar lá, o Gabigol Eu vai acho que fazer ele uma senta na graça mesma com ele. prateleira, viu, El? Né? eu não senta não. Pra mim, Não senta. senta não. Na história Eu o acho. Tite engraxa a chuteira do Filipão. Eu não acho, não. Eu acho que os dois sentam na mesma Agenda, prateleira. me socorra, por favor, que eu sei que você vai concordar comigo. Na história? Concordo, não, o Filipão Não. tem. Acho que o sei. Filipão tem mas altos e ganhou baixos, mais, tem né? muito Porque tempo no alto. o 7x1 também se Cara, o tornou- 7x1 pesa o 7x1 pra caceta. se tornou uma enxadada Não, é uma tatuagem que o termos de Filipão tem, né? Em termos Mas eu de acho que a seleção, história não ali... tem nem o que se discutir. A Copa de 2002 foi a última grande Copa do Brasil. Não, mas eu falo né? na história mesmo, dos dois Então, treinadores. justamente, você pega ele lá no difícil. Criciúma, ele já começou a dar trabalho, o Filipão. O Tite conseguiu uma Libertadores. O Tite começou a dar trabalho no Caxias. Mas ele conseguiu uma Libertadores com o Corinthians, que eu acho que é um feito muito grande. Um Mundial com o Corinthians, que eu acho também é um feito enorme. Eu trato o Tite como uma prateleira parecida. ou igual, Não, eles do estão Filipão. parelhos ali. Eu acho que o Filipão ainda leva uma vantagem. Mas eu acho que a vantagem aí é pro Filipão. É que o Filipão tem uma história de troféus anterior ao Tite, né? Ô Naz, que eu queria que você desse o recado de novo para o público, a audiência rotativa, né? Eu queria que você falasse a respeito do seu trabalho de divulgação aqui em Belo Horizonte, pensando já no show do próximo dia 11 de novembro, correto? Isso, 11/11. No Arena Hall. No Arena Hall. Dá um recado pra Então, gente. pessoal, estou de passagem aí para Belo Horizonte, belíssima Belo Horizonte, para anunciar, né, com antecipação, para vocês se programarem para o show Ira Psicoacústica 35 anos. Que Psicoacústica, para quem não sabe, é um álbum da gente de 88, que é o álbum mais cultuado da história do Ira. Né? E nós estamos fazendo nas todas as capitais do Sul e Sudeste, onde se concentra a maior parte do nosso público, esse show, né? E nessa oportunidade no Arena Hall, dia 11 de novembro, vai ter também a participação, vai ter um show também do Camisa de Vênus e também da banda mineira A Serpente, ou só Serpente. Serpente. É isso aí. Naz, muito obrigado pela Valeu, sua participação aqui com a gente. Estou feliz demais, muito feliz mesmo. Eu babei de falar na abertura do programa, o tanto que você e o Ira são importantes aí na minha formação musical, meu amor pelo rock and roll. O Genta também compartilha, o Thiagão compartilha. O Valu já veio me falar que tem uma música do Ira que sempre emociona ele, que ele fica muito sentido quando escuta, né, Valu? E tá aqui hoje é especial pra gente que gosta do rock and roll. Obrigado, Carol. E mandando um beijão pro HG, meu amigo, tá bom? Boas férias aí. E em novembro estamos aí, hein? Combinamos aquele churrasco lá, hein? E se você quiser, o programa que está aberto a você novamente. Eu sei que vai ter uma resenha para o canal do HG, mas a gente aqui também está aberto a te abraçar aqui junto com o HG aqui. Legal. Casa aberta, a Band está sempre aberta para você. Muito obrigado. Naz, brigadão mais uma vez. Eu A gente vai para um rápido intervalo e volta em 3 minutos e 50 segundos. É só o tempo para a gente tirar umas fotos aqui com o Nazi. Ha!
Bem, gente, cheguei por aqui para comandar o Band Zap para vocês. Na verdade, eu estava tomando um verdadeiro couro do microfone por aqui, porque estava mutado. E a inteligência de pessoa que sou eu, né, a lerdeza em pessoa, não estava conseguindo tirar o microfone do mute. A gente tem que falar a realidade dos bastidores, né? Inclusive, obrigada, viu, gente? Não vai precisar, não, porque eu sou muito inteligente. Som. Vou fazer mímica. Agora voltamos. É demais, viu, gente? Olha só que maravilha. Após apanhar bastante para o microfone, estamos aqui ao vivo e a cores, não menos importante, para registrar algumas participações de vocês. Tem um minuto só, André. Eu nem falei hoje porque o microfone não funcionou. Teve jeito de falar. Não funcionou não, né, gente? Vamos falar a verdade. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Então, deixa eu fazer só um pouquinho. Vou registrar umas 2 mensagens aqui, ó. Boa tarde, galera dos Donos da Bola. Eu sou o Gilmar de Vinhedo, São Paulo. Que chique. Olha só, nos acompanhando no interior de São Paulo. Porque o Cruzeiro vai jogar só no dia 14. Porque teremos, Gilmar, jogo da Seleção Brasileira na quinta-feira, lá na Arena Pantanal, local da partida. E daí, para preservar as condições do gramado, para estar assim um tapete para esse jogo do Brasil pelas eliminatórias, a CBF optou, né? Na verdade, houve um combinado ali para jogar essa partida para depois do jogo da Seleção Brasileira contra a Venezuela. Em função disso, apenas o Cruzeiro vai jogar nesse final de semana, em que o Campeonato Brasileiro da Série A vai estar paralisado ainda em função dessa data FIFA aí. Vamos voltar e depois eu tenho uma perguntinha aqui para o Thiago Fernandes no próximo break. Alô, alô, meus amigos ligados aqui na tela da Band, recado para você que é empresário, investidor ou você que sonha em investir e ter o seu próprio negócio. Eu tenho a solução perfeita para você. Você vai ser dono de uma unidade Droga Rede, Poupa Minas ou Poupa Brasil. A Afiminas é uma referência no segmento farmacêutico, cuida das marcas no estado de Minas, na Bahia, no interior de São Paulo, e te dá suporte completo com o setor de marketing, disponibilizando estratégias pensadas exclusivamente para atender suas necessidades. A gente te ajuda com TI, treinamento, marketing, negociação, até a escolha do ponto para você montar a loja é por nossa conta. Até isso, a gente escolhe o ponto, mas inclusive projetando o que você vai faturar naquele ponto, porque as nossas ferramentas de métricas, elas oferecem essa condição. Até quanto você vai faturar naquele ponto, a gente te informa. Então, você já é um investidor ou sonha em ser dono de uma farmácia, é um segmento que, a gente abriu mais de 130 e todas estão muito bem. Fala com a gente, o telefone está na tela, não tem erro. Aponte sua câmera para o QR Code, tem esse telefone que está na tela e tem o 99949-1070, qualquer um dos dois. Você fala com a nossa equipe, venha para a Afiminas e seja dono de uma unidade. Droga Rede, Poupa Minas ou Poupa Brasil. Afiminas é o nome. O Cruzeiro empatou com o Fluminense na Arena Jacaré e está na final da Copa do Brasil Sub-20. Ei, coisa boa, hein? E ó, não bateu peixe pequeno não, viu? Passou pelo Fluminense, que tem uma base muito forte, que tem uma equipe muito forte. A garotada aí, ó, fazendo a festa, merecida. Rodrigo Genta, que momento especial, hein? Muito especial, o Fluminense é uma equipe difícil, o Cruzeiro venceu no Rio 3-2, empatou ontem 2-2 e foi um empate, se você for olhar, um empate injusto. Como é que é o nome do menino lá, Val? O lateral que é zagueiro que fez o pênalti, o Everton. O Everton, eu ia falar de o Elbert. O Everton fez um pênalti, depois o Fluminense achou um gol contra, né? Então assim, e o Cruzeiro, os gols, cada golaço, né? O Henrique Rodrigues,
Depois o Vitinho, numa jogadaça, subiu de cabeça, coisa que a gente não consegue ver o profissional fazer. E, Gê, Fluminense que tem uma das melhores bases do Brasil, né, cara? Tem um camisa Isso é um 10, ponto importante. O Fluminense tem um camisa 10, ele tem 18 anos. Ele é o capitão, é o 10 e faixa. Então você imagina. Ele eliminou o Cruzeiro ano passado. Meu Deus do céu. Ô Valon, mas eu queria saber de você se da turma que jogou, já tem aqueles jogadores que você fala assim, pessoal, vamos ficar de olho, vamos dar atenção especial, porque base não é para pegar e falar assim, vai lá e resolve. Não, aquele jogador que você fala assim, vamos tratar com respeito, vamos tratar bem, vamos passar a mão na cabeça e cuidar desse jogador, vamos abraçar ele quando ele precisar. Tem algum atleta que vocês já estão de olho, assim, que você possa destacar? Eu gosto de muitos atletas, só que a gente gostar, às vezes o torcedor cria uma expectativa que a gente está falando de um novo fenômeno. Mas eu gosto do Japa, acho que o Japa é um bom jogador. O Henrique, ele é meia, você sabe que o Japa é meia? Sim, o Henrique, o Vitinho, o Fernando, o nem Robert, falar. Fernando, o Robert, né? Tem então, bons assim, jogadores. O Juan Índio, bom jogador. que entrou também, entendeu? Esse sub-20 do Cruzeiro é meio Juan que Santos, um negócio meio zagueiro. extraordinário, porque o Japa é um baita do meia. Só que o Cruzeiro hoje, na base, não tem um lateral para ajudar ali. Sim. Aí, vamos trazer. É o caso do zagueiro, nosso queridão, que fez o pênalti ontem. Ele é zagueiro. Ele foi até atuar no... Anteciparam a subida do Everton, na verdade a gente falou sobre, né, Gilson? Anteciparam a subida desse menino pro profissional, não deu certo, né? Acabou que fica meio que queimado, mas é um baita jogador que tá atuando na lateral. O zagueiro, o Everton? Ué. Então, o zagueiro Everton, ele fez a estreia dele como profissional, se eu não me engano, ele estava com 17 anos, marcando o Hulk. Ele teve um lance. É isso, não, peraí. Mas, beleza, mas é claro que a sequência dele, sentiu a pressão. Lógico, normal, 17 anos. Mas era um cara que você via que tem qualidade. É um jovem promissor. E que é de um jogador que eu falei, quem que você aponta que tem que tratar bem? Esse tem que ser cuidado. Esse tem que ser cuidado. Elton, acho que tá na hora também de parar com esse negócio. Tava conversando até com o Liz ali. Parar com esse negócio também. Temos que tratar bem, tem que pôr pra jogar. Acho que a situação do Cruzeiro é pôr o menino pra jogar. Quando eu falo pra cuidar, é em todo sentido. Não, até em cuidar é pôr pra jogar. Porque senão o menino se perde ali, cara. Você vai perdendo um monte. Eu trabalhei. Então vamos dar um exemplo agora recente de um garoto que foi cuidado, que foi abraçado. John Kennedy, do Fluminense. O John Kennedy foi cuidado, foi abraçado. Mas tá com quantos Eu não tô anos? falando que ele foi 22. mimado, paparicado. O Diniz fala na coletiva que é um jovem de estrutura dificultosa, que passou por alguns problemas, que teve algumas dificuldades e que ele cuidou desse atleta. Então, assim, o jovem, 22? 21 anos. Pô, Elton, mas aí a gente é de Itaúna. Pois é, a gente passa aqui 5 horas falando disso, que eu adoro. Eu tive em 7, 8 na base do Cruzeiro. Tá errado lá atrás. Se o John Kennedy chegou com 21 anos ainda com problemas, o errado foi lá atrás. Quando lá na formação dele, que não cuidaram do menino. Porque, olha pra você ver, você tá numa profissão, cara, que de repente... Difícil, eu acho, hein, gente? Não. Eu não sei o que se passou na vida do John Kennedy. Mas ele chega Mas eu acho que 13. tem problemas que podem acontecer durante o período em que ele tá naquela transição. Ótimo. Da base pro profissional. Mas você chega ali com 13 anos. Não vou falar nome aqui de atleta, porque é delicado. Sim, mas fala pra gente. O menino chega com 13 anos dentro de um clube de futebol. Pô, o clube passa a ser o pai desse menino. Ele passa a ser a família desse menino. Aí, se você não é possível, um clube tamanho do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético, você não vai estudar esse menino, fala assim, qual foi a realidade desse moleque? Foi isso, isso e isso. Se você não tem um corpo de psicólogo pra tratar, porque você vai chegar uma hora, cara, que o menino sai ali da base, vai pro profissional, ganha 5 mil reais, passa a ganhar 100. Faz isso pra gente aqui. Só rapidinho, o Cruzeiro que decide a final do Campeonato Mineiro, o segundo jogo na quinta-feira contra o Coimbra. Perdeu o primeiro jogo por 2-1 e vai decidir a Copa do Brasil contra o Grêmio. Jogo único. A lamentar neste ano profissional do Cruzeiro, o Cruzeiro hoje não tem, em todo o ano de 2023, um jogador oriundo da base que serve, veja bem, eu não estou falando de titular, mas que serve de auxílio ao elenco principal. Não tem nenhum jogador durante toda a temporada. Tem o Kaique fez a transição, não? Não, mas o Kaique já subiu o ano passado. Estou falando desse esse ano, não foi promovido. Mas aí também a gente tem que lembrar, né? A direção de futebol esse ano, 3 técnicos. Um 5 meses, outro 3 meses, outro 2 meses. Fica difícil também para o técnico chegar. Uma hora que podia usar esses meninos, né, no Campeonato Mineiro. Não estou falando que a solução está ali, mas quando você mexe tanto
tantos comandos assim ao longo do ano. Eu lamento muito porque uma das expectativas que o Cruzeiro tem da sua reconstrução é exatamente de usar o Cruzeiro, como todos falam, inclusive quem administra o Cruzeiro, não tem dinheiro para montar times. Então precisa de colocar jogadores da base sendo auxílio ao elenco profissional. Aí, em 2023 não aconteceu. Velho, é bacana, muito legal mesmo. Deixa eu só dar um recadinho aqui, ó. Atenção, você que sofre com impotência sexual, ejaculação precoce. Vem cá, meu amigo que já tá aqui comigo aqui, grande Antônio. Tudo bom, meu querido? Boa tarde, Tudo bem? Tranquilo. Mais um recadinho pra gente daquele bem bom, né? E que mais uma vez eu vou falar que quando tá aqui, fica numa felicidade quando você vem, Rodrigo Genta. Rodrigo Genta, quando vê você ali no Gandinha, fala assim... é hoje que eu ganho esse produto. Hoje dá certo, Bordoni. Aliás, quero agradecer aqui, é uma honra estar num programa que teve o Nazi agora há pouco, né, gente? Pelo amor de Deus. É o seguinte, o seu relacionamento, meu amigo, como é que tá? Não tá indo bem, não? Então calma, o sexo é um dos pilares que sustentam a relação amorosa e íntima, não é? Homens e mulheres sofrem quando não conseguem ter uma vida sexual ativa, saudável e prazerosa. Impotência, ejaculação precoce, libido muito baixa, autoestima no pé são problemas cada vez mais comuns entre os casais. Mas eu tenho aqui para você a solução: Organ Maxi Turbo da Whey Plus Saúde. Gente, o Organ Maxi Turbo é um suplemento alimentar, ele é 100% natural, ele vai te ajudar a ter uma vida sexual ativa, saudável, prazerosa, não tem contraindicação. Tá vendo esse número aqui embaixo, grandão, 0800 292 9000, tem também o QR Code, e é o seguinte, os 30 primeiros que ligarem agora, a ligação é de graça, o frete também, vão ganhar 50% de desconto. E a gente vai mandar de presente. Eu tava fazendo a segurança dele aqui pra você. Esse aqui é muito importante e é presente pra você não paga nada. É o Capitão Bengala! Então não perde tempo não, gente. Liga agora, 0800 292 9000, somente os 30 primeiros, é 50% de desconto, mais o Capitão Bengala que vai de presente. Esse Capitão Bengala, o olho do Genta até deu um brilho ali, Bordoni! Que coisa! Valeu. Bordoni, obrigadão mais uma vez, viu? Olha só, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, deu uma entrevista para o Duda Garbi e explicou a saída do técnico Eduardo Cudê, do Atlético. Vamos buscá-lo em Buenos Aires justamente por entender que ele seria importante para o projeto do Galo, pelo modelo de jogo. Tanto que ele tinha um contrato conosco de 2 anos. E aí, novamente, houve realmente um desencontro de ideias para continuidade, porque o Galo desse ano de 2023 fez um elenco muito moldado nas características do modelo de jogo dele, né? Porque ele não vai fazer o contrato de 2 anos com um determinado profissional com o interesse de que saia. Não tem, que não tenha sucesso. Não é isso. Pode ser, mas que não ter sucesso não é esse o objetivo. E aí, em um determinado momento, o clube, né, passa ainda por dificuldades financeiras, tanto é que a SAF, que estava prevista para entrar no clube, era meados de fevereiro desse ano, ela vai ser oficializada e concretizada em 10 de novembro. Entendeu? E aí foi uma opção dele achar que fazer um acordo conosco para sair, porque os investimentos não tinham como acontecer mesmo. Essa entrevista aí foi mais esclarecedora do que as informações que a gente tinha ao longo desses últimos meses, né, com a saída. Eu acredito que o torcedor atleticano já está daquele jeito, já com essa história de Cudê, que é um passado mesmo, já passou, mas ainda as coisas ficam aparecendo que faz o torcedor atleticano ficar assim. Por que a explicação não foi dessa maneira, tão clara e óbvia, num primeiro momento? Thiago Fernandes, você consegue me explicar o porquê tivemos tantas histórias, ou fragmento de histórias nesse atrito que aconteceu, que a gente sabe que aconteceu um atrito realmente dentro do vestiário naquela partida contra a equipe do Bragantino. Mas
parece que com a cabeça fria desses últimos meses, ficou mais fácil entender e aceitar a justificativa do Rodrigo. Quando a gente confronta o que aconteceu lá atrás, o Kudê cita numa coletiva, antes desse problema contra o Red Bull Bragantino, que ele tinha pedido o lateral Gilberto, que à época estava no Benfica, depois veio para o Bahia, e o zagueiro Felipe, que estava saindo do Atlético de Madrid, depois foi jogar no Nottingham Forest da Inglaterra. E aí o Atlético disse que não conseguiu e trouxe o Lemos e o Renzo Sarabia. Foram 2 jogadores também indicados pelo próprio Kudê. Coletiva pós-jogo contra o Libertad. Contra o Libertad. E aí depois disso, o Atlético disse que não conseguiria ter dinheiro, não conseguiria buscar os jogadores e tal. O Atlético prometeu pro Kudê E ele pediu reforços. mais um outro jogador, que hoje está no Internacional, o Malo. Qual? Hugo Malho. Hugo Malho, isso. É que eu lembro desses casos, e porque eles foram ditos de forma nominal ali pelo Kudê na coletiva. E aí, cara, o que aconteceu naquele momento pra mim é basicamente o que o Rodrigo explicou, pelo menos quando a gente confronta as versões. O Atlético prometeu, a princípio, um time melhor, esperando o dinheiro da SAF. A SAF não aconteceu, da forma como o Atlético se planejava. Mas você gasta dinheiro que você não tem, velho, aí começa errado por aí. Eu não sei se gastaram dinheiro que não tinha. Você promete um dinheiro que você ainda não tem. Sim. Prometeram uma situação melhor, caso a SAF acontecesse. O Kudê ficou esperando essa situação. A situação não conseguiu avançar. E aí o Kudê se revoltou. Eu consigo entender os dois lados. Sim. Eu só acho que a postura do Kudê, ao final disso tudo, ela foi equivocada. Vou dar um exemplo para trazer aqui pra gente. Se a Band me promete um aumento salarial, não consegue cumprir, contando com uma situação que aconteceria, eu não posso chegar ali na redação xingando todo mundo. De jeito não é nenhum. assim, falando, vocês também não prestam, isso aqui é ruim, isso é ruim. Eu acho então que assim, ele tinha direito de cobrar. Acho que a forma como ele escolheu cobrar não foi a ideal e foi isso que atentou contra ele nessa situação. Ô, gente, Deus me livre. Eu acho que meados de fevereiro ou em janeiro. Novembro. Novembro, né? No ano passado, desculpa, é que tá falhando a memória mesmo. Mas já falava a respeito dessa possível SAF que o Atlético tinha interesse, que era que estaria amarrado para fechar fevereiro, março. E aí deu tudo errado. Nós noticiamos o Peter Grieve. Aí quando foi ver quem que era o Peter Grieve, era o cara que não conseguiu arrumar o dinheiro para comprar o Botafogo. O Atlético estava falando em números exorbitantes. Se ele não conseguiu aquilo no Botafogo, que era, acho que eram 400 milhões, um negócio assim, ele ia conseguir 1 bilhão e tanto no Atlético. Né? É um cara que ele trabalha assim, sabe? Ele vai, aparece, fala que vai fazer, que vai acontecer, tenta ir no mercado buscar esse dinheiro, não vai conseguir, ainda mais que o mundo tá passando uma crise danada. Sim, ele joga de acordo com a tragédia do mercado. É igual o Le Chiffre no 007 Cassino Royale. Isso aí. E ficou fazendo, enrolando. E o Atlético, pelo tudo que a gente apurou, o Atlético realmente acreditava na possibilidade do Peter Grieve realmente conseguir o dinheiro. Eu acho que o erro do Atlético foi acreditar no cara que não tinha dinheiro para comprar o Botafogo. E acabou, né, Valor, que toda essa história, tudo isso acabou influenciando no processo do ano do Atlético, né? A interferência é como o efeito borboleta, né, Valor? Exato. O que aconteceu lá atrás interfere no que está acontecendo aqui, na derrota para o Curitiba. Essa história aí, eu acho que tiveram problemas de relação. Tô com o Thiago, acho que o Kudê foi irredutível, né? A partir do momento que ele viu que aquilo que foi conversado com ele não aconteceria, mas um profissional que se preza, eu acho ele bom técnico de futebol, não bom gestor de pessoas, ele poderia ter conduzido de outra forma, enfim, talvez o ano terminasse melhor para ele e para o Atlético. Não dá, isso aqui é um exercício de pura futurologia, não dá para cravar isso. Mas eu acho que deixa muito claro também, porque à época foi comprada a versão do clube e o clube sempre vai fazer uma versão de gestão de crise, para que aquele incêndio seja contido o mais rápido possível. Fica claro, pelo menos para mim, que da parte do Kudê, em nenhum momento dessa história houve aquela forçação por conta da multa, que era um cara que queria trabalhar, pelo menos a impressão que eu fico agora podendo juntar outras partes dessa versão do acontecido. Teve um outro episódio que ele pediu demissão e voltou atrás, não teve? Ou pediu pra tirar a multa e ele voltou atrás? Foi o que teve aquela confusão toda, foram né? dois, gente. Foi um Libertad. É um Libertad e o outro Bragantino. Eu acho que institucionalmente,
contra o Libertad acabou o trabalho do Cudê. Ele perdeu o grupo, ele falou mal do grupo, ele falou mal de todo mundo. Eu também acho que ali era o ponto que tinha que ter acabado, não pela questão de qualidade ou não do Cudê. Ele foi muito além do grupo, cara. Ele foi muito além das camadas. Eu não confiaria no meu chefe se ele fizesse isso comigo. Que na entrevista coletiva, quem estava ao lado dele era o Zaratio. O Zaratio ficava assustado, assim. Você tá falando realmente isso? Ele perdeu o grupo ali e acabou, né? Ô, Thiago, falando a respeito do que o Rodrigo fala, eu acho que ele fala um número 10 de novembro, que é a assinatura final da SAF pro Atlético. É isso, né? Que é um momento que é um marco, né? O 10 de novembro é onde que a SAF passa a ter o total controle, enfim. O que você imagina de melhoria dentro do Atlético financeiramente a partir de 2024? Ou você imagina, com tudo que você está acompanhando, é meio que um período de uns passinhos atrás para dar uma estabilizada? E se o Rodrigo Caetano realmente continua para o próximo ano? Você tem essa informação? Ô, Eltinho, vamos lá. Vou começar pelo final. O Rodrigo continua sim para a próxima temporada. Já é uma decisão em conjunto de Atlético, Rodrigo Caetano e todos os gestores ali, os investidores. Sobre o que eu imagino da SAF, Elton, é que vai dar uns passos para trás. O Atlético vai dar alguns passos atrás para depois, se tudo der certo e ocorrer conforme planejado, lá na frente o Atlético conseguir investir como investiu nos últimos anos. Não tem como, para o clube permanecer saudável, para que as coisas continuem girando, para que o Atlético continue tendo um elenco minimamente forte, é preciso dar um passo para trás. E eu acho que esses passos para trás já foram dados nos últimos 2 anos. Depois do título da Copa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 21, o Atlético não investiu como investiu em anos anteriores. Sim. Ele continua gastando muito com muitas coisas do passado, até algumas coisas de agora mesmo, com contratações e salários de atletas, mas o investimento para mim não é o mesmo. Pode falar, gente. Não, mas assim, é até bom você estar aqui, porque realmente discutir, isso eu gostaria de saber. Como é que está o plano do Atlético para pagar a dívida? Porque eu tenho visto falar muito SAF, mas não aparece o plano, porque estão devendo. O Atlético deve dinheiro. Quase 2 bi, né? E não tem. É que se contar o estádio dá quase 2, eu tinha. Quase 2. É que a gente... 1.570 milhões. Quando a gente traz 1,5 bilhão, a gente fala só da associação. O Atlético tem uma dívida grande no estádio. No estádio, 600 milhões. E eu milhões. acho que o próprio Deus Dibre trouxe a forma como isso vai ser pago, esses 500 milhões do estádio. Mas os outros 1,5 bilhão... Tem que pagar. Tem que pagar. Não significa que virou SAF que você não vai pagar. O que se sabe é mais em relação à dívida com os gestores. Que vai acabar transformando em percentual no clube. O Ricardo Guimarães pegou uma fatia, né? Isso. Então, o que eu tenho é isso. Eu não tenho como vão ser pagas as outras. Vou até correr atrás disso. As famosas dívidas emergenciais a curto prazo, né? O Atlético tem muitas. Que daqui a pouco começa os transfer ban. Né? Isso aí é dívida que você não tem como escapar, né, cara? Tem dívida que você consegue protelar, dívida trabalhista, você igual o Cruzeiro fez. Uma RJ você vai pagar e com... Mas não vão fazer RJ não. Mesmo porque não dá, não dá. É dívida bancária, você exatamente. Não faz. Verdade, essa é dívida bancária pra caramba. Essas questões o Atlético tem que estar muito atento e o torcedor tem que acompanhar, tem que cobrar para uma coisa não se tornar, o que já é difícil, se tornar ainda pior. A gente volta daqui a pouquinho, 3 minutinhos, marca aí, a gente tá de volta. Voltamos, meu povo, agora sem problemas no microfone, tá tudo certo aí, né, André? Tá tudo certo, né? Dessa vez não vamos apanhar do microfone por aqui, a gente já tá evoluindo, viu, gente? Olha que é só terça-feira aqui, beleza, meu povo. O Ira fez parte da minha adolescência nos anos 80, época de ouro do rock nacional. Abraço do Vander Lúcio, que é o DJ Du. Um beijo pra você, viu, Vander Lúcio? Curtindo demais a participação do Nazi por aqui hoje mais cedo nos Donos da Bola. Tivemos aqui também outra situação concordando com a opinião justamente do Nazi sobre a questão da análise sobre a seleção brasileira, o momento da seleção brasileira e o comando também. O Igor de Brasília, Cruzeiro ganha do Cuiabá, empata com o Flamengo e ganha do Atlético. O Igor tá
confiante aí nessa sequência dos próximos jogos do Cruzeiro, tá otimista. Tem outra questão aqui. Com esse glamour todo em cima do Tite no Flamengo, os adversários entram com receio durante as partidas? Impõem respeito? Olha, sem sombras de dúvidas, viu? É o Tite do outro lado, né? Então é um treinador realmente respeitado. Você pode gostar ou não do estilo do Tite, aí é um direito de cada um, como qualquer outro treinador. Mas eu acho que a questão do Tite, ele vai pegar um time, um elenco muito bom, o melhor do Brasil, inclusive. E é um cara que sabe fazer um negócio muito bem feito, que foi o problema do Flamengo atualmente, que é a questão da gestão de elenco. E é um problema para qualquer elenco, ainda mais um elenco que tem tantas estrelas, tantos destaques individuais assim. E o Tite é um cara conhecido justamente por fazer muito bem esse relacionamento, esse meio-campo. Ele entende bem os atletas, né? E a galera acaba aderindo, comprando. E além disso, tem o respeito. Você chega lá no meio de um elenco tão qualificado, quem que é esse? É simplesmente o Tite. Então tem um respeito interno e tem um respeito externo também, considerando os adversários que vão enfrentar o Flamengo. E no caso, né, o primeiro adversário vai ser justamente o Cruzeiro, o primeiro adversário do Flamengo nessa nova era Tite, e a gente vai ver como é que esse time vai se comportar logo de cara nesse primeiro desafio contra a equipe celeste. Bom, a gente já tá voltando, deixa eu ver se dá tempo de registrar só mais uma participaçãozinha aqui. Tem também o Thiago dizendo aqui que está acreditando, está botando fé numa vitória do Cruzeiro contra o Cuiabá, que vai ser a arrancada da equipe celeste. E bora voltar para os donos da bola. Beijo, gente! Alô, alô, tem um recado pra você. Já pensou em ter na sua casa a melhor banda larga do Brasil? Agora ainda mais veloz é TIM Ultra Fibra, que redefiniu o conceito de ultra velocidade. É isso mesmo. Agora são até 2 GB de velocidade na sua casa, e se você quer ser ultra também, conheça nossos planos a partir de R$ 98,50 por mês no débito automático e venha ser ultra com a TIM Ultra Fibra. É ultra estabilidade para todo mundo curtir ao mesmo tempo sem travar. É ultra diversão para maratonar à vontade suas plataformas de streaming favoritas. É a sua casa com até 2 GB de velocidade e um modem ultra poderoso Wi-Fi 6 para deixar sua casa ultra conectada. Então não perca tempo, ligue 0800 880 41 41 ou acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra, ou até mesmo vá a uma loja TIM mais próxima. TIM, imagine as possibilidades. Olha só, o Cruzeiro feminino, as cabulosas, goleou o Araguari por 28-0. Vamos rodar os gols em velocidade acelerada para dar tempo, tá, gente? Então, acompanhando todos os gols da partida, Rodrigo Genta, é um momento especial, né? Assim, a gente não é todo dia que a gente vê 28-0, mas a gente é um momento que preocupa também pela qualidade do adversário, que precisa de mais investimentos para ter a qualidade para enfrentar uma equipe potente de Série A de Campeonato Brasileiro, como é a equipe do Cruzeiro feminino. Eu vi muita... A Ana Labanda, a menina tá no Twitter, ela acompanha muito futebol feminino, ela falou, gente, isso aí é legal, os 28-0, mas fala muito do momento do futebol feminino, né? Não tem investimento que ainda tem a discrepância. Se você pegar, o Atlético foi eliminado pelo Afogados, né, na Copa do Brasil. Você não pega um time, no futebol feminino, um time que tem uma qualidade muito abaixo, toma 28, 27, o Corinthians vive aplicando goleadas. Precisa desse investimento. Falando com o pessoal que a Júlia Guimarães esteve com a gente aqui na Band, que hoje está no Sport TV, brilhando e tudo, ela jogou bola, ela foi dos Estados Unidos jogar, ela na época ela me falou um negócio que, assim, interessante. Como aqui ainda é incipiente o futebol feminino, né? Não tem a preparação da base, a menina não começa lá com 12, 13 anos fazer essa preparação. A Júlia falou que ela sentiu muita dificuldade nos Estados Unidos, que as meninas lá treinam desde novas, elas já estão preparadas, a preparação física é outra. Tem muita coisa ainda para evoluir no futebol feminino, né? Isso eu tô falando, usando as palavras das meninas lá no Twitter e tudo. Mas vai estar crescendo, né? O esporte tá buscando o espaço dele, né? Tá tentando, tá lutando. O que não pode é ter uma equipe que isso aí nem é semi-profissional de bola. Acho que nem amadora, né? É uma equipe meio que ajunta e vamos.
E aí teve esse placar. É uma diferença elástico. desorbitante, mas que o Cruzeiro fez a parte dele, né? No caso Futebol, aí, as meninas, respeito é gol, né? as meninas respeitaram a equipe do Araguari fazendo gols, que é o futebol, o jogo é esse. Enfim, mas parabéns aí pro Cruzeiro por ter aplicado essa goleada incrível aí na equipe de Araguari. E o Cruzeiro, a gente tem sempre batido nessa tecla, que é uma equipe que está se preparando há muito tempo para ter essa força dentro do cenário esportivo. E que as meninas do futebol Araguari feminino. não se abatam, né? Lógico, que faz parte. E o Brasil lógico. na Copa do Mundo tomou de 7 da Alemanha dentro de casa. Então fique tranquilo. Exatamente. Importante, né, Valor? Pra gente fechar aí, 20 segundinhos. Você queria falar alguma coisa para as meninas? Não, um trabalho novo, né? O Cruzeiro está tentando se fortalecer aí no futebol feminino. Parabéns às cabulosas. Tiagão. Parabéns, time feminino do Cruzeiro. Legal demais essa goleada. Viu? Ele foi sucinto, né? Porque já aconteceu de Sabia estourar o 20 tempo. segundos. Beijo pra vocês, gente. Até amanhã. Gente, valeu, brigadão.